Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou tratar com vocês de uma tensão que está acontecendo no Rio de Janeiro entre o PT e o PSB, e essa tensão pode afetar a aliança a nível nacional, sim. Eu quero falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a sua ajuda. Nós chegamos a um número extraordinário de 25 mil inscritos em 109 dias. Atingimos essa marca no dia 19 de agosto, dia do meu aniversário, então foi um presente que todos vocês me deram. Só tenho a agradecer e, claro, se você chegou aqui pela primeira vez e não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe. Tudo isso nos auxilia aqui neste espaço. Bom, pessoal, então vamos trazer aqui uma matéria. Eu vou deixar todos os links aqui no comentário fixo para quem quiser aprofundar um pouco mais. Mas o Globo informou e trouxe uma manchete de que dizia: em meio a resistências no PT, PSB cobra Lula por apoio a Freixo no Rio. Muita gente dava essa aliança como certa, como resolvida, mas pelo jeito aqui não é bem assim não. Vamos ver o que a matéria nos diz e refletir a respeito dela. Enquanto o ex-presidente Lula viaja pelo Nordeste para tentar consolidar o apoio do PSB à sua candidatura ao Palácio do Planalto no ano que vem, o partido já deixa claro que uma das contrapartidas para isso será o apoio ao deputado federal Marcelo Freixo para o governo do Rio. Eu já gravei um vídeo sobre isso, as exigências do PSB para apoiar o PT. Envolve os estados do Rio, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. Eu disse lá atrás, não é algo tão simples de se fechar não. Claro que pode ter uma certa flexibilidade aqui, mas no Rio, por exemplo, já começa a ter problemas. Em São Paulo, como é que vai estar? A França vai estar junto com a Haddad? Difícil também. Enfim, vamos avançar aqui. Lula já se reuniu com Freixo, foi um dos articuladores de sua ida para o PSB e prometeu apoiá-lo na disputa para governador. Então, existia a possibilidade do Freixo ir para o PDT na época, e parece que o Lula interveio ali, e, enfim, articulou para levar o Freixo para o PSB, prometendo apoiá-lo. Porém, olha o porém aqui, circunstâncias como a boa relação do ex-presidente com o prefeito Eduardo Paes, este por ora sem planos para apoio ao Freixo, e certa resistência entre os petistas do Rio ao deputado federal, acende o alerta no PSB. O partido tem reafirmado ao PT que o apoio no Rio é imprescindível para os partidos selarem a aliança nacional desejada por Lula em 2022. Agora, o que disse o presidente do PSB? Abre aspas para ele. Eu tenho deixado muito claro para a direção nacional do PT a importância e a prioridade que o PSB dá à candidatura do deputado Marcelo Freixo ao governo do Rio. Eles sabem muito bem dessa prioridade em relação ao Rio. A questão agora é se ele, Lula, vai querer nos ajudar. Vamos reivindicar essa possibilidade. E aqui diz a matéria que no cenário mais otimista, o PSB deseja que Lula use sua boa relação com Paes para trazer o prefeito para a candidatura de Freixo. Quando esteve no Rio em julho, Lula se encontrou tanto com o deputado, com o Freixo, como com o prefeito, Paes. E aí o Siqueira, que é o presidente do PSB, continua dizendo que a questão de ampliar a candidatura à direita é uma questão muito estratégica. Bom, e esse aqui é um ponto que inclusive levou o Freixo a sair do PSOL, já que o PSOL tinha uma certa resistência nesse tipo de movimento, e aí o Freixo sai. Eu gravei um vídeo aqui na semana dizendo que a saída do Freixo do PSOL, buscando aqui uma aproximação com o centro e com a direita, seria importante, mas aí o Freixo sai do PSOL e vai se reunir com o Lula, e aparece num tanto de foto. Eu disse que isso, de certa forma, prejudicaria eventuais alianças do Freixo. Então, o movimento que o Freixo fez de saída foi legal, mas aí ele se aproxima e gruda no Lula, enfim, isso prejudica. É claro que o prefeito ainda tem um tempo até a eleição para amadurecer essa ideia. Vamos aguardar. Finalizou aqui, então, Carlos Siqueira. Bom, meus amigos, vamos avançar aqui, então, na matéria e ver mais um detalhe agora, o que pensa o PT a respeito disso. Ainda que o PSB pressione pelo apoio do PT a Freixo, entre os petistas tem ainda uma certa resistência em já firmar acordos para o pleito do ano que vem. O principal objetivo
da legenda é conseguir o máximo de alianças nos estados para fortalecer a candidatura de Lula à presidência. Isso significa se aproximar de partidos de centro e da direita, o que até agora Lula não conseguiu. Assim, uma aliança com Freixo, um nome já estabelecido na esquerda, não agregaria. Ora, né? Será que lá vem o escorpião? Não tem jeito, o pessoal não aprende. E aí, vamos ver o que disse Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT e presidente do partido no Rio de Janeiro. É muito cedo para fechar aliança aqui no Rio. Ah, é mesmo? Mas o Freixo já dá isso como certo, Quaquá. A negociação com Eduardo Paes vai ser muito importante no jogo estadual. Olha, com Eduardo Paes, não? Ou seja, a gente sabe que o Freixo é importante para o PSB e nós temos uma boa relação com ele, mas também estamos em negociação nacional com o PSD. Então, uma definição de aliança no Rio não pode se dar agora. Tá vendo, Freixo? Tá vendo? Tem que esperar ainda o que os dois partidos vão pedir e oferecer. E aí, Freixo, diz a matéria, por sua vez, garante que tem o apoio sólido do PT e tem trabalhado para montar uma equipe que traga nomes do centro. A matéria diz ainda que no Rio o PT tem mantido conversas com o PSD e com o PDT. O primeiro lançou seu pré-candidato ao Palácio da Guanabara, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que já foi filiado ao PT e esteve com Lula em sua visita ao Rio de Janeiro. O Felipe Santa Cruz, escolhido pelo Paes, é um nome ótimo para uma chapa governo do Rio. Nós estamos abertos para discutir e temos interesse em dialogar com o Paes, afirma o vereador petista Lindenberg Farias. Já o PDT aposta no ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que também já foi petista. Recentemente esteve com o presidente da Alerj, André Ceciliano. Uma aliança entre os dois partidos, porém, é difícil pela rixa entre Lula e Ciro Gomes. Meus amigos, numa outra matéria, eu vou deixar também um link, esse mesmo Quaquá, o presidente lá do Rio, do PT no Rio, disse que quando questionado sobre a aliança do PSB não apoiar o PT nacionalmente e tal, ele disse, se eles não nos apoiarem, o PSB, também não vamos apoiá-lo em lugar nenhum. Eu disse aqui no canal Politizando, já há algum tempo, analisando uma pesquisa ali em que a Marta Rocha parecia muito bem colocada, de que o PSD, independente de quem fosse o candidato do PDT, que o PSD do Paes seria o fiel da balança e para onde ele pendesse, se fosse para o Freixo ou para o Rodrigo Neves, essa chapa ficaria muito forte e poderia então ganhar as eleições no Rio. O Felipe Santa Cruz hoje ele é o candidato do PSD. É falado disso abertamente. O Felipe Santa Cruz disse numa entrevista ao Marco Antônio Villa que quando se fala disso na casa dele, os filhos até choram, pede para ele não se candidatar, enfim. Eu acho que por diversos motivos o Felipe não será o candidato do PSD. Numa hipótese assim que eu considero hoje remota, porque praticamente não se fala, seria do Eduardo Paes abrir mão da prefeitura e tentar candidatura então ao governo do estado. Mas ainda assim, eu acho que o que agora acontece aqui é do PSD está fazendo com o Felipe Santa Cruz basicamente o que está fazendo com o Rodrigo Pacheco a nível nacional. Lança o nome para ter alguém para ser negociado numa futura aliança, que pode ser com o Freixo, pode, mas pode ser também com o Rodrigo Neves. E aqui me parece que neste momento o Rodrigo Neves é alguém que está se articulando melhor, está se reunindo frequentemente com Eduardo Paes, com Felipe Santa Cruz e outros nomes do PSD. E é claro, aí o que acontece? O PT e o PSB estão percebendo isso, percebendo a movimentação correta do Rodrigo Neves. E aí gerou um atrito lá na cúpula petista e na cúpula socialista, em que eles percebendo agora o Rodrigo Neves atraindo o PSD, começam a dar essas declarações. O PSB cobra do Lula que o Lula use a sua influência para levar o PSD para a chapa deles. E o PT fala, olha, se o PSD não for com Freixo, a coisa fica difícil. Então estão percebendo? Parece que o PT e o PSB sentiram que o Rodrigo Neves está avançando, inclusive não só nessas articulações, mas sai uma pesquisa recente mostrando que num cenário sem Mourão, eles colocaram Mourão para governador do Rio. Eles estão talvez sonhando com isso lá. Não me parece que o Mourão vai querer isso. O Mourão parece ficar mais confortável indo para o Senado, enfim.
Então, o que a gente vê nessa pesquisa lá, num cenário sem Mourão, é Freixo com 17% e Rodrigo Neves com 12%. E o atual governador, 11%. Praticamente no empate técnico ali. E que aí o Neves, atraindo mais apoio para si, pode sim ir para o segundo turno contra o Freixo. Vamos colocar aqui nessa possibilidade agora, imaginando o Freixo ali com um eleitorado também importante. Mas eu acho que o Freixo preferiria ir para um segundo turno contra Cláudio Castro. E aí ele, Freixo, ter uma união muito grande em torno do seu nome, do que ter o segundo turno Rodrigo Neves e o Freixo. Porque nesse caso, o Rodrigo Neves atrairia mais apoio para si e poderia vencer o Freixo. Então esse é o grande medo hoje do PSB e do PT. Agora, uma chapa do Freixo com alguém do PT, como é que ficaria esse desenho? O PT vai oferecer quem para a chapa do Freixo? Lindenberg Farias, que agora é cogitado para o Senado? Aparece até bem colocado, mas quando a coisa começar, ele tem uma rejeição estratosférica. Benedita ou André Siciliano de vice, Márcia Tiburi, Jean Willis, enfim. Eu não acredito que o PT possa oferecer assim, a não ser esse eleitorado que adora o Lula e tal, mas será que esse eleitorado é o suficiente para que o Freixo ganhe no Estado? Enfim, é necessário observar que o antipetismo ali no Rio ainda é muito forte. Agora, uma chapa, pensem nisso, meus amigos, PDT, PSD e PSB. Você tendo, então, Felipe Santa Cruz, Rodrigo Neves e Freixo na mesma chapa. Aí era uma questão, sim, eu defendo que Rodrigo Neves seria o cabeça de chapa, candidato ao governo. Por quê? Tem experiência extremamente aprovada, saiu da prefeitura de Niterói com 85% de aprovação. Realmente, Niterói é outra com Rodrigo Neves. Então é alguém que tem experiência e o eleitorado do Rio talvez precise de ter essa segurança de alguém que tem o que mostrar. E aí a questão era o Freixo e o Felipe Santa Cruz se acomodar, um como vice, outro indo para o Senado. O Molon, como deputado federal, extremamente bem votado, vai trazer muitos votos e ajudar o PSB a eleger mais deputados. Marta Rocha, Caio Viana pelo PDT, nomes importantes também ali, subindo nesses palanques, oferecendo ao Rio uma alternativa que não passe nem pelo bolsonarismo e também não pelo petismo. Enfim, esses três partidos têm condição de fazer uma aliança e, a depender do que eles pensem, até de isolar o PT, que fica nessa coisa de achar que o partido é o centro do universo, exige isso, exige aquilo. Então, talvez seria o momento de, localmente ali, dar uma lição para o PT e mostrar para ele, olha, dá para construir uma alternativa, não só dá, como isso já foi feito em vários estados, que não passe por uma subserviência de achar que o PT está certo, agora com o Lula voltando para o jogo, né, por causa do STF ali. Não é por conta disso que todo mundo tem que se render agora e dizer amém para o que o Lula quer. Não é possível que esses partidos vão ficar eternamente correndo atrás do São Lula. Então, meus amigos, quando eu olho para o cenário do Rio e penso naquela aliança que o Ciro disse lá atrás, desde muito tempo, que era a aliança que ele estava trabalhando para ter em torno da sua candidatura, que era ter PSD, PSB, Rede, PV e DEM, eu percebo que essa aliança, se ela fosse realmente formada a nível nacional e nos estados, você seguindo isso, essa aliança ela seria vitoriosa em muitos estados e eu acho que Lula não é imprescindível para que alguém se eleja. Inclusive no Maranhão. O Maranhão está merecendo uma reflexão especial. O Flávio Dino já mostrou no Maranhão que não se necessita ficar abraçado e agarrado com o Lula para ganhar, não. Em 2014, Lula apoiou Rosiana Sarney contra o Flávio Dino. E quem ganhou? O Dino. Agora o povo parece que pensa que para ganhar tem que estar abraçado, tirando foto com Lula. Pelo amor de Deus, gente. Então o Freixo me parece que ele pode estar aqui tomando uma lição e talvez isso sirva para alertar o PSB. Então o PSB tem que, de certa forma, se impor e mostrar que, olha, tem outras possibilidades. Inclusive o PDT fez todos os sinais possíveis em 2020 para ter essa aliança em 2022. Mas é quando o Lula sai da cadeia, todo mundo... agora o Lula saiu de novo, Lula tem 30%, tem 35%. Faltam 14 meses. Lula vai apanhar muito daqui até lá, não só porque errou, porque teve contradições no seu governo, mas vai voltar a apanhar da imprensa, porque os processos não foram, alguns deles, anulados. Vão voltar todos como estão voltando alguns. Então, é necessário ter muita calma nessa hora. Essa aliança ideal para o Ciro em torno desses partidos, a gente sabe que ela é muito difícil,
que infelizmente nem todos colocam o interesse nacional em primeiro lugar, colocam o interesse pessoal, o interesse local, pensam só na sua eleição. Mas enfim, vamos avaliar o que vai acontecer daqui para frente. Mas para quem dava certo essa aliança PT-PSB, esse recado aqui do Rio de Janeiro diz que muita coisa pode acontecer até 2022. Meus amigos, valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.